E esse também deve ser o nosso compromisso com Deus. Nós devemos querer fazer isso. Que enquanto nós tivermos fôlego, enquanto nós tivermos vida, nós devemos proclamar a bondade de Deus. E porque nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele cuidou da nossa família, Ele nos deu livramento. Então nós temos inúmeros motivos para agradecer a Ele. E a nossa vida, ela deve ser um testemunho vivo da bondade de Deus, para que ao verem a nossa gratidão, a nossa confiança no Senhor, outras pessoas desejam conhecê-lo e experimentar o seu amor. Então o convite de Deus para você nessa noite é que você o busque acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer problema, de tudo aquilo que te impede, que você possa colocar Deus como o primeiro lugar da sua vida, como o centro da sua vida, que Ele vai fazer coisas infinitamente mais. Ele faz muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Então que possamos buscar a Deus em primeiro lugar, que possamos desejar a presença de Deus assim como Davi. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos para estarmos orando. Deus, entramos nesse momento na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor vai fazer por nós, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos perdoar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai. Por tudo que nós fizemos que não te agradou e não pertenceu a Ti, Pai. Senhor, eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor possa mover céus, Pai. Que o céu possa ficar baixo aqui nessa igreja, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa vir sobre essa igreja, Pai. Que nós possamos estar sensíveis à Tua palavra, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu toque, Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, nós ansiamos pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Pai, tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite, o louvor, a pregação, tudo, Pai, esteja, Pai, em primeiro lugar das nossas vidas, Pai. O Teu reino vem em primeiro lugar das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado por tudo, Pai. Seja feita sempre a Tua vontade. Amém e amém. Boa noite, amados, graça e paz. Estou feliz de, mais uma vez, ter a oportunidade de estar na presença de Deus. Mais uma vez podemos estar aqui na presença de Deus, entregando o nosso melhor a Ele. Aquela mínima parcela do que Ele merece, porque não existe nada que nós possamos dar ao Senhor para que nós retribuamos aquilo que Ele fez por nós. Então, entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao mínimo do mínimo que Ele merece pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é. Você pode fechar os teus olhos nessa noite, levantar as tuas mãos e começar a declarar palavras de exaltação ao Senhor, começar a expressar com os teus lábios aquilo que Ele é para você.
Aleluia, paz seja para a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo ritmo justamente com o tema do nossa conferência de terça-feira, de estarmos juntos ao secreto, eu rapidamente me lembrei de uma passagem que está lá em Mateus 5. Mateus 5, 23 e 24. Falando sobre oferta. Todos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Glória a Deus. Essa passagem do capítulo 5 de Mateus, ela está inserida ainda no Sermão da Montanha, que é um dos mais influentes e importantes ensinamentos de Jesus. E aqui nós vemos que até no dia do ofertório é de total importância a comunhão, assim como no versículo 23, e os que vêm cercando ele. No versículo 23, aborda a importância da reconciliação com o próximo, como pré-requisito para uma adoração aceitável a Deus. A oferta no altar também é um símbolo de busca por perdão e comunhão com Deus. E ela perde o significado se houver desarmonia em nossos relacionamentos como irmãos. Então, se você hoje tem algo no coração contra algum irmão, seja o que for, deixe aos pés de Jesus nesta noite, antes de ofertar. E que você venha com seu coração alegre e contente ofertar a casa do Senhor. E falando sobre comunhão nas ofertas, nós estamos passando por um exemplo nesses últimos tempos, que é a comunhão para ajudar no propósito do som. Então, não tem propósito maior, não tem algo maior na igreja do que a comunhão, do que a união dos irmãos. Então, para finalizar, eu queria dizer que se você hoje tem algo contra o seu irmão, alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, que você deixe de lado hoje, que você se reconcilie com esse irmão, que você olhe ao Senhor, peça perdão, sabe? Não é vergonha você pedir
estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, eu venho agradecer mais uma vez por este dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que se houver alguns de nós aqui, meu Deus, com algum coração entristecido, meu Pai, que o Senhor já venha entrar, meu Deus, Espírito Santo, Senhor, e tirar toda essa mágoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha tocar os irmãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha ver total comunhão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como diz na sua palavra, Senhor, Pai, que nós devemos estar totalmente unidos, meu Pai, assim como a igreja de Atos 2, meu Deus, que orando em comunhão, meu Pai, aquilo que pedia acontecia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Pai, que o Senhor dê com o teu poder, que o Senhor entre em casa da justiça, meu Pai, que o Senhor entre com o teu poder na saúde também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, na saúde espiritual, mental, meu Pai, também, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que através de honras, meu Pai, com dízimos e ofertas, o Senhor venha fazer dos seus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e eu te agradeço, amém. Glória a Deus. Hoje vai para a casa do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então e o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Amém, glória a Deus. Agora vamos passar para o momento da palavra. Queria chamar a preletora da noite, Duda Sol. Estenda suas mãos para cá, igreja, para estar orando pela vida da Duda. Senhor Deus e eterno Pai, primeiramente eu te agradeço, Jesus, por tudo, Pai, por esse momento, por esse ambiente maravilhoso que é estar na tua presença, Senhor. Eu entrego a vida da Duda em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo que ela estudou, Pai, que tudo que ela aprendeu, Pai, ela possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, passar para a igreja, Pai, através do Senhor Jesus, Pai, que não seja a Duda, mas que seja o Senhor através da vida da Duda, que a Duda possa ser boca do Senhor aqui nessa noite, Pai. Eu também entrego em tuas mãos a tua igreja, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar, Pai, sensíveis à tua palavra, sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu toque, e que o Senhor possa falar, Pai, a cada coração aqui nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de como entramos. Que possamos sair daqui transbordando da tua presença, Pai. Eu que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala a cada coração nessa noite. Amém e amém. Graças e paz, queridos, boa noite. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que nada pode paralisar aquilo que o Senhor tem para falar para você. Eu sei que já falaram sobre o tema, mas eu quero reforçar. E hoje é o primeiro dia onde nós estamos dando a abertura, juntos no secreto, para frutificar. É o tempo, é a hora, é chegado o momento em que o Senhor nos chama para isso. Eu quero pedir que vocês abram junto comigo em Joel 12, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Que diz assim: portanto, afirma o Senhor com todo o vosso coração, jejum, choro e pranto. Voltai para mim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Voltai para o Senhor vosso Deus, porque és grandioso e misericordioso, sendo tardio em se irar e compassivo, sendo bem benevolente com aquele que foi atingido pela maldade. E é um tempo em que o Senhor nos chama para que a gente comece ou aprenda a rasgar não só as nossas vestes, mas sim o nosso coração. Na cultura de Israel, quando eles falavam sobre rasgar as vestes, eles já estavam acostumados a rasgar as vestes, porque eles faziam isso toda vez que eles pecavam, estavam entristecidos ou chateados com alguma coisa, eles iam e rasgavam as vestes. Só que o Senhor deu ao profeta Joel talvez um despertar, que ele não queria mais que eles rasgassem só as vossas vestes, mas sim também o vosso coração. E eles já estavam acostumados. Sabe, quando a gente já está acostumado, já não traz mais vergonha, incômodo algum. Era assim. Eles já estavam acostumados a fazer isso. E é isso que talvez a gente erra e a gente cai nisso, nesse costume. E a gente para de perder esse medo e esse incômodo de pecar, de rasgar não só apenas nossas vestes. Eles já estavam acostumados a fazer aquilo. Então já não estava mais trazendo vergonha, não estava mais trazendo mudança. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso. Ele usou o profeta Joel para falar sobre isso. Porque é no secreto em que o Senhor quer nos encontrar. É no secreto que o Senhor quer falar conosco. E é necessário que o Senhor ele nos reposicione nesse lugar. O lugar do secreto. Eu quero que você comece a se lembrar aí, ou talvez você ainda nem viveu, esse momento de secreto. Porque hoje, a partir de hoje, o Senhor te chama a se reposicionar a esse lugar de secreto. De falar em você e Deus, sem mais ninguém. Sem aplausos, sem plateia, sem muito grandes discursos. Mas você e Deus no secreto. E Joel, ele não era sacerdote, não tinha como ele ser sacerdote. Porque antigamente era lei. Para você ser sacerdote, você deveria ser de uma linhagem sacerdotal. Tinha que ser, e Joel não era. Joel não era conhecido, não tinha família conhecida, não tinha riquezas também. Então ninguém se sabia, ou nunca se tinha escutado falar sobre Joel. E também quem era o pai de Joel, ninguém sabia. Joel era uma pessoa totalmente desconhecida. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre ele, sobre a família dele, muito menos. Ninguém sabia nada sobre Joel. Só que o Senhor decidiu, porque o Senhor ele faz isso. O Senhor pega pessoas comuns e não conhecidas que ninguém conhece, porque o Senhor não precisa disso. Então ele pega pessoas que não são conhecidas e fala: eu vou colocar você para falar para as nações. Jesus, o Senhor pega Moisés e Tiago e fala: eu vou te colocar para falar para as nações, porque não importa a sua linhagem familiar para Deus, não importa de onde você veio, importa o que você quer e o seu coração. E graças a Deus que o Senhor pode despertar Israel através de Joel. Graças a Deus. E ele fala: rasgue suas vestes no nosso coração. Nessa noite nós iremos falar sobre isso e repetir quantas vezes forem necessárias. E então Joel era alguém comum. Mas o Senhor, ele fez com que Joel falasse e profetizasse. E o Senhor nos chama para essa noite, a esse momento. E é necessário que a gente esteja disposto. É necessário que a gente esteja disponível para falar e ouvir do Senhor. E voltando à minha pergunta, qual foi a última vez que você teve um face a face com o Senhor? Qual foi a última vez que você se encontrou? Porque o Senhor ainda espera. O Senhor ainda está esperando de mim e de você uma disponibilidade. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Só que em Joel 1, 7 ao 10, diz assim, o versículo 7 começa dizendo: arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto que lamenta pela noiva da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Só que até o vinho novo está tudo bem. O trigo está destruído, tá bom, porque isso é uma crise agrícola. É uma crise da terra, é normal. É normal, o
faltar. Porque Abacuque, ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira nos decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e eu exulto o Deus da minha salvação. Então está te faltando tudo? Glória a Deus! Até aí está tudo bem. O problema começa o azeite está em falta. Porque o azeite, ele fala da presença do Senhor. O azeite, ele fala da unção do Senhor. Então, se você está aí sentado e tem te faltado alguma coisa, está te faltando algo material, está tudo bem, até aí tudo bem. Você deve se preocupar quando começar a te faltar azeite, porque significa que está faltando a presença do Senhor. Aleluia. Então, o campo está destruído, glória a Deus. A terra está seca, glória a Deus. O trigo está faltando, glória a Deus. Porque o azeite no Antigo e no Novo Testamento, ele significava a presença de Deus. Na Bíblia, o azeite era usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas. E ele representa a unção, a separação e a ação do Espírito de Deus. Por isso, quando Joel diz que o azeite estava em falta, entendemos que havia uma seca espiritual do povo. E por que Joel fala sobre isso? Porque Joel fala sobre essa falta do azeite. Porque o problema nunca foi sobre a crise da terra, mas sim sobre a crise espiritual. Crise todos vamos passar, todo mundo passa. Só que eles já estavam tão acomodados e acostumados que eles tinham parado de perceber essa crise espiritual. Porque o azeite já estava voltando, já estava acabando. E se a presença ela deixa de ser prioridade, Deus começa a falar, e graças a Deus que o Senhor fala. Porque por um momento o Senhor começou a falar: se em 2026 te faltar alguma coisa, glória a Deus, eu sei que nós estamos num tempo de frutificar, mas se ainda assim o Senhor não quiser, glória a Deus. O que precisa é a gente não se acostumar a perder a presença de Deus, porque a gente tem parado de carregar a presença de Deus. E a presença de Deus não se carrega aqui, se carrega lá fora. É quando a gente sai daqui. A presença de Deus não se carrega em qualquer outro lugar a não ser aqui, e a não ser buscar o secreto, no face a face com Deus. Então, a gente precisa voltar a buscar essa presença. E 2, a presença não precisa de plateia para ser buscada. A presença não precisa de muitos aplausos. Precisa entre ser você e Deus. Precisa ser entre você e Deus. E o Senhor te convida. É por isso que Salomão vai dizer, ele vai nos deixar esse conselho: estejam sempre alvas as vossas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Estejam sempre limpas as vossas vestes. Estejam sempre limpas. E também nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo não pode faltar. O azeite não pode acabar. Só que só tem azeite quem busca. Só tem azeite quem abre mão. Só tem azeite quem renuncia. Quem decide. Porque ter azeite e buscar a presença é decisão. Você pode ouvir isso durante um ano, mas se você não quiser, não vai acontecer. Não vai mudar. Você precisa querer buscar a presença de Deus. E ainda que o Senhor se manifeste, é necessário bater e pedir. Só que a gente está acostumado. A gente parou de se desesperar. Só que se acontece alguma coisa dentro da nossa casa, a gente se desespera. Se sai uma coisa do nosso controle, a gente se desespera. Mas a presença de Deus, deixa para outro dia. Hoje não deu para buscar, deixa para outro dia. Hoje não deu para estar, deixa para outro dia. E a gente tem deixado e perdido essa presença. E é por isso que nós temos tido um povo tão corrupto, tão corrompido, que se dobra fácil, que desiste fácil. Porque pararam de buscar a presença, pararam de falar sobre a presença, pararam de falar sobre o face a face, o secreto com Deus. Só que é no secreto que o caráter é mudado, e é no secreto que o caráter é modificado. E podemos ver isso em Jacó, uma das pessoas que teve um caráter totalmente transformado por Deus em Jacó. Porque Jacó era quem? Enganador. Jacó era um homem enganador. Ele tinha riquezas, a família rica, mas ele decidiu e ele fazia as coisas com a força do próprio braço. E agia da forma que ele queria, do jeito que ele queria. Só que quando o Senhor teve face a face com ele, quando o Senhor encontrou ele, quando Jacó ficou só, o Senhor pôde falar com ele. Quando Jacó ficou sozinho, o Senhor teve a oportunidade de falar com ele.
E é esse momento que o Senhor nos chama, para que nós fiquemos sozinhos com o Senhor. Porque no culto Deus fala, na cela Deus fortalece, mas no secreto o Senhor confronta. O Senhor confrontou Jacó. O Senhor confrontou Jacó e o Senhor mudou a história dele. E não só uma história para que todos vejam, mas uma história entre ele e Deus. O Senhor mudou a história dele. De alguém que era enganador. E quando Jacó lutou com Deus, não foi para saber quem era mais forte, porque é óbvio que quem era mais forte era Deus. Então a luta não foi para saber quem era mais forte, mas que era para ele entender de alguém enganador, alguém que dependia totalmente do Senhor. Porque enquanto ele pisasse em terra, ele deveria depender do Senhor. E o Senhor faz isso. De alguém que agia e fazia tudo com a força do próprio braço, alguém enganador, e depois para alguém que dependia totalmente 100% do Senhor. E é isso que o Senhor faz com uma geração que se preocupa em guardar a presença, que se preocupa em transbordar independente do lugar. O Senhor, Ele faz isso. O azeite está em falta. Não se preocupe. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus que está em secreto. Está tudo te faltando. Não se preocupe. Fecha a tua porta. Entra no teu quarto. Eu quero desistir. Não se preocupe. Entra no teu quarto. Cheguei no meu limite. Não se preocupe. Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Fecha a sua porta e fale com teu Deus. É isso. Fala com Ele. Conta pra Ele. Para de contar pra quem não precisa. Conta pra Ele. Fala pro Senhor. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e fale com Deus que está em secreto. Entra no teu quarto. Sabe? Se você está cansado, você não quer mais. Entra no teu quarto. Fale com teu Deus. Ele te escuta, Ele te vê. E o Senhor, Ele ama fazer isso. Pegar enganador, mentiroso, ex-tudo, e falar e coloca em lugar de honra. Sabe aquele ditado, vaso ruim não quebra, o Senhor quebra. É refeito e ainda é digno de ser usado, porque o Senhor tem esse costume de pegar alguém que fala assim, não serve pra nada. O Senhor vai lá e fala, serve pra mim. Eu modifico, eu quebro, eu refaço. Mas é porque merece? Não, é porque busca a presença. Não é porque merece, não é porque quem sabe mais, mas é pra quem decide ter um face a face. É pra quem entende, Senhor, eu sou mentiroso mesmo. Senhor, eu gosto de enganar as pessoas mesmo. Senhor, eu gosto mesmo de trair a minha esposa, o meu esposo mesmo. Eu olho, mas Senhor, olha pra dentro de mim. Olha pra dentro de mim. Só que falta confessar, falta falar, falta expor. E a verdade é que quando a gente é pego pelo Senhor, queridos, não tem ninguém que nos tire desse lugar. Quando a gente entende o confronto com o Senhor, eu não sei quem já foi confrontado aqui pelo Senhor, mas quem já foi sabe que quando a gente é confrontado pelo Senhor, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Porque Ele quebra, Ele refaz, Ele modifica, mas nunca mais é o mesmo. Jacó nunca mais foi o mesmo. Alguém enganador, para depois alguém Israel de Deus. E o Senhor coloca nome para quem não tem nome. O Senhor restitui aquilo que estava quebrado. O Senhor restaura aquilo que já não tinha mais saída. E Ele faz isso. E quando a gente entende isso, a gente entende aquilo que o Senhor quer fazer com a nossa geração dentro dessa igreja. Uma igreja que se preocupa em carregar a presença mesmo, que tem a marca mesmo da presença. Eu levo a presença. Eu carrego a presença. Pessoas que têm orgulho de falar, ei, eu faço isso porque eu carrego a presença. Não é porque eu sei fazer mais, não é porque eu mereço mais, é porque eu carrego. Eu me importo de carregar essa presença mesmo. Eu sou firmado nisso e ninguém me tira disso. Eu carrego a presença de Deus. E não há uma oração que no secreto é desperdiçada. Tudo no secreto brota. A tua lágrima, ela brota. O teu choro, ele brota. Os teus dias difíceis no secreto, ele brota. Tudo brota. O teu levantar de mãos brota. E o seu se humilhar perante o Senhor também brota. E o que te falta no secreto abastece. E o que você já tem aumenta. Fale para a pessoa que está do seu lado. O que te falta
hoje. O céu tem azeite. O céu já está aberto para liberar. Só que falta bater, falta pedir, falta buscar. Falta alguém se levantar e falar: Senhor, eu quero, eu preciso dessa presença. A verdade é que eu não aguento mais viver sem essa presença. E como eu falei, o Senhor faz isso. De alguém enganador, mentiroso. De alguém que não valia nada. De alguém que não prestava mesmo. De alguém que não tinha nada para oferecer a Israel de Deus. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu carrego a presença. Eu carrego a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade de carregar a presença dEle. E mesmo assim, a gente parou de carregar essa presença. Mesmo assim, a gente parou de buscar essa presença. E aquilo que cada um busca no secreto, aqui transborda. A farinha, ela não se acabará e o azeite transbordará. Tem azeite, tem presença e tem unção. Então vamos lá, vamos voltar ao início da nossa mensagem. Que o Senhor vai dizer: ei, voltem-se para mim e rasguem não mais as suas vestes, e sim o vosso coração. E isso é a oração de Davi, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. E assim não me expulses da sua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. É hora da gente rasgar as vestes. É hora, é o momento, é o tempo em que a gente rasgar as vestes. E dizer para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Um coração que te ama acima de todas as coisas. E é hora da gente parar de ser visto, ser notado. E voltar para esse lugar de secreto, de confronto, de face a face, de mudança. Não tem como o evangelho ser verdadeiro sem mudança. Não tem como a gente falar que é cristão sem ter mudança, sem mudar. Se a gente tem as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, posicionamentos, onde as pessoas olham para nós e não vê nada de Cristo, só das nossas vontades, é aquilo que a gente quer. As pessoas olham para você, olham para mim e falam: o que você tem para oferecer? Eu e você não temos nada. A gente só tem a Cristo. Se a gente não busca, o que a gente tem oferecido? Se a gente não se preocupa em guardar essa presença, o que a gente tem derramado na vida de outras pessoas? E aonde ninguém te vê, aonde as mentiras caem ao chão, aonde o orgulho é despedaçado, aonde o caráter é formado, restituído e restaurado por Deus, é esse local que nós devemos estar. É esse local que o Senhor nos chama. E então Ele diz: voltem-se para mim. Mas tem uma coisa que Ele vai dizer: sejam igreja, consagram-se, mas reúnem-se. Aonde o objetivo seja o mesmo, o objetivo de Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O propósito é um só: a adoração, rendição, humilhação diante do Senhor. Porque enquanto a gente se reúne como igreja, o céu está derramando algo diferente. Enquanto você se reúne como igreja, uma igreja que busca o Senhor, derrama algo diferente. Para quando faltar para o teu irmão, você tem para transbordar juntos no secreto. Para quando faltar para o meu irmão, eu tenho algo para transbordar na vida dele. Para quando ele quiser desistir, eu tenho. Calma, eu tenho azeite para derramar na sua vida. É para isso que a gente precisa desse azeite, dessa presença. Não é para reter e para ficar conosco, mas é para derramar para quem precisa. Só que chega também
Se levante de uma forma diferente. Não como aquele que precisa, mas como aquele que dá e que transborda na vida de outras pessoas. E eu peço para que vocês abram junto comigo em Joel 2,18. Joel, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por suas terras e teve piedade do teu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para outras. O Senhor está enviando nesta noite alimento para você. Alimento para você que está cansado, que chegou no seu limite, está dizendo: não aguento mais. Hoje o Senhor Ele te dá mais uma chance, mais uma oportunidade. E eu te peço que, por favor, você não desperdice isso. Eu te peço que você fique loucamente desesperado por buscar essa presença de Deus. E a verdade é que a gente perdeu esse amor pelo Senhor. A gente perdeu esse amor de buscar a presença de Deus. E eu peço para que vocês fechem as mãos de vocês em uma forma de concha. Hoje o Senhor Ele está derramando azeite para você, assim como se diz nessa palavra. Eu estou enviando para vocês trigo, vinho, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. E nunca mais farei de vocês objeto de zombaria. Eu estou enviando vinho, azeite e trigo novo. Se renova, se restaura, porque a tua caminhada é longa. Continua, permaneça e cresça, avança. O Senhor te espera, o Senhor conta com você, o Senhor conta conosco. Mulheres, o Senhor conta com você. Homens, o Senhor também conta com vocês. Jovens, o Senhor conta com vocês. Uma geração que se preocupa em carregar a presença. Uma geração que se envergonha do pecado. Uma geração que tem medo mesmo de pecar. Que tem temor pelo Senhor. Que pede perdão e nunca mais volta. Chega de rasgar as vestes. Chega de rasgar as vestes. Não há mais tempo. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não há mais tempo. Não há mais tempo de rasgação de vestes. E por que o Senhor deu a Joel o problema de rasgar as vestes? É porque o pessoal estava acostumado. Estava acostumado a só rasgar as vestes. É como a gente faz, sem perceber. Senhor, me perdoa. E a gente faz de novo. Senhor, me perdoa. E a gente faz de novo. Senhor, me perdoa. E faz de novo. Então não é que seja errado rasgar as vestes, mas é errado só rasgar as vestes. E o Senhor não queria rasgar as vestes, não. Queria em mim, Senhor, o coração puro. Renova em mim o espírito reto. E não me retires da tua presença. Medo de perder a presença. Anseio pela presença. Medo de perder mesmo. A gente precisa ter medo de perder mesmo a presença. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, Senhor. Não me retires da tua presença. Olha para dentro de mim e muda o meu caráter, porque eu sou mesmo desse jeito. Mas eu preciso da tua mudança. Eu preciso do teu renovo. E hoje o Senhor está derramando azeite e vinho novo. O Senhor está derramando azeite e vinho novo para você. Receba aquilo que o Senhor tem. Se é na tua casa que você vai transbordar azeite, receba. Se é no teu trabalho que você precisa transbordar azeite, receba. Mas se é na sua vida, receba e busque. E eu peço para que vocês abram junto comigo em Mateus 7,7. Mateus 7,7. Vamos ler todos juntos aqui no telão? 1, 2, 3. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, não foi o Senhor que parou de se manifestar. Não foi o Senhor que parou de derramar. Foi a gente que parou de bater. Foi a gente que parou de pedir. Foi a gente que parou de clamar. E a gente canta aqui, até que o Senhor venha eu vou clamar. Só que no secreto a gente não faz nada disso. A gente não clama nada. A gente só honra o Senhor com os lábios, mas a alma já está esquecida. A gente canta aqui, Senhor, nós não vamos desistir de te clamar. Só que a gente já
Joel profetizou, a história mudou. E esse ano é o ano do frutificar. Mas que se a gente não tiver presença, de nada adianta, porque as pessoas vão chegar e não vai ter nada para derramar. Juntos no secreto para frutificar. Eu estou junto com você e eu acredito que você também esteja comigo. É isso. Não é sobre uma igreja que não se cansa, mas é sobre uma igreja que não desiste. Não é sobre aqueles que não pensam até em desistir, mas é sobre aqueles que não desistem de fato. Glória a Deus. Não acho que o Senhor se esqueceu de você. Não é porque você está cansado de clamar e de bater ou de pedir ao Senhor que o Senhor se esqueceu. Hoje, nesta noite, eu quero te dizer que o Espírito Santo consola você para dizer: bata, busque, porque eu vou me manifestar. E o Senhor, graças a Deus, Ele é um Deus que promete e faz e realiza. Então é só bater, é só pedir, é só buscar, é só se manifestar e dizer: Senhor, derrama o teu reino aqui nesta terra, derrama o teu reino. Fiquem de pé, por favor. Glória a Jesus. Eu vou pedir que você ore pela sua vida nesta noite. Eu não sei o que você precisa para que o azeite seja derramado, mas uma coisa eu sei: o Senhor prometeu que se a gente batesse, se a gente pedisse, se a gente buscasse, Ele iria se manifestar. Então Ele vai se manifestar. O que você vai fazer? Qual é o seu ato de coragem? Qual é o seu ato que você vai fazer para dizer: Senhor, eu estou aqui, cria em mim um espírito inabalável. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, Amém, Jesus. olha para dentro de nós. Glória a Deus. Olha para dentro de nós, Jesus. Que não rasguemos mais só nossas vestes, mas sim o nosso coração. Amém. Que a nossa alma venha ansiar por ti, Jesus. Glória a Deus. Que a nossa alma venha ansiar ter sede e fome de ti. Assim como a costa que anseia pelas águas, que a nossa vida possa ser um eterno anseio, desespero pela tua presença. Olhe para dentro de nós, Espírito Santo. Olhe para dentro de nós, porque nós sabemos que assim como o Senhor fez com Jacó, de alguém enganador a alguém que foi feito Israel de Deus, assim como o Senhor fez com Joel, alguém totalmente desconhecido, porque o Senhor não precisa de pessoas conhecidas, o Senhor precisa de pessoas dispostas. Assim como o Senhor fez com Moisés, Gago, o Senhor botou ele para falar para as nações. Nós pedimos, Senhor, faça conosco nesta noite. Realize em nós nesta noite, Espírito Santo, que nós possamos te achar, que nós possamos te buscar, que nós possamos te buscar sem cansar, incansavelmente, que a nossa alma venha ansiar por ti. Enche esse ambiente, Será que você pode declarar isso? enche esse lugar. Manda liberdade e caia teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nosso tema é juntos no secreto para frutificar. Então quero pedir que toda a igreja venha até aqui. Podem vir, toda a igreja. Chega de só falar. Nós iremos começar a praticar, a acelerar aquilo que está paralisado. Você está vivendo uma vida
Vem fazer o que nenhum homem fez.
Jesus. Comecem a orar. Comecem a impor as mãos. Deus está aqui nesse lugar. É tempo de buscar, igreja. É tempo de clamar, é tempo de voltar. É tempo de reconhecer que não somos nada sem a presença do Senhor nas nossas vidas. O que você vai fazer sem a presença do Senhor na sua vida? Nada podemos fazer. E o Senhor está nos dando a oportunidade hoje de iniciar um novo tempo. Mudança de rota, mudança de caráter, mudança de mente, coração quebrantado, palavras de vida sendo liberadas neste lugar. Aonde há morte, o Senhor derrama vida. Aonde há morte, o Senhor derrama vida. Cadeias sendo quebradas, cheias
vidas. O Senhor nos dá uma oportunidade de retorno. E queremos renovar, Senhor, entendendo que precisamos estar com os nossos ouvidos, com os nossos olhares voltados, Senhor, para Ti. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro, e o socorro vem do Senhor. Que nessa noite seus olhos venham se voltar para o Senhor. Para de olhar para o lado, para de olhar para a esquerda, para a direita, para de olhar para trás. Olhe para o alvo, que é o Senhor. Pode voltar para os seus lugares. E se você quiser fazer uma nova aliança com o Senhor nessa noite, se você quer renovar a sua vida nessa noite, eu te convido a estar aqui na frente. Se você quer reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, eu também te convido a estar aqui na frente. É tempo de voltar. É tempo de buscar. Estarmos juntos para viver o crescimento no Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E esse tema ele já veio desde a nossa conferência, onde o Senhor ele está querendo fazer mais nas nossas vidas. Precisamos estar juntos no secreto com o Senhor, no esconderijo do Senhor, para que Ele nos renove, para que Ele nos alimente, para que Ele nos deixe fortalecidos para o dia mau. E você que entrou hoje ali, teve um desafio ali, né? Nem todos conseguiram concluir, porque já tinha começado o culto, mas você recebeu um papelzinho. Se você não recebeu, você vai receber daqui a pouco do pessoal da recepção ali, o Davi. Quem não pegou o papel, fica com as mãos levantadas, que a gente vai estar entregando. Tem gente aqui na frente, tá? Ajuda aí. E nesse papel ele tem um desafio a ser cumprido durante toda essa semana, baseado no tema que é buscar até encontrar, que é o nosso subtema dessa noite, que está lá em Mateus 7,7, que é a Duda que leu. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, o Senhor ele vai derramar sobre a sua vida. Baseado nisso, nós vamos estar vivendo esse tempo de hoje até a próxima terça-feira. É claro que isso deve ser todos os dias, mas isso é só um desafio para que você tenha esse impulsionamento, né? A gente só está te impulsionando a viver isso, né? Para que você tire 20 minutos do seu dia para estar orando ao Senhor pela sua vida espiritual, pela sua vida com Deus. Às vezes a gente se ajoelha, a gente vai clamar, e domingo a pastora falou sobre isso, entre interceder e buscar pela sua vida. Então, durante toda essa semana, nós estamos desafiando a igreja a estar buscando esses 20 minutos de oração pela sua vida. Fecha a porta do teu quarto, vai ter o teu secreto com o Senhor. Eu ainda dou uma dica: escreve ali para o Senhor o que você precisa, quais são as áreas de necessidade. Com certeza isso vai durar muito mais de 20 minutos, mas nós colocamos como um desafio inicial, mas que você se dedique esse tempo ao Senhor somente pela sua vida. Não ore por ninguém, ore por você. Depois você continue a oração, mas que nesses 20 minutos de desafio, eu te desafio a orar por você. Você vai ver o quanto que é difícil. A gente às vezes começa a orar, daqui a pouco a gente está orando pela nação, pelo Brasil, pelo mundo, por todo mundo, e aí a gente esqueceu de orar pela gente. Aí quando levanta, não orei pela minha vida espiritual. Então vai ser um tempo de busca pela sua vida, buscar até encontrar. Eu tenho certeza que você vai sentir algo totalmente diferente, você vai se sentir mais próximo do Senhor, você vai viver algo de sobrenatural em Deus, amém? Vamos aos avisos? Esse culto está acabando.